Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa série CPM Comentado. Hoje a gente já vai, sem delongas, para o artigo 2º do Código Penal Militar. Então, depois da nossa vinheta, a gente já vai para a tela, já leio o artigo 2º, faço alguns comentários. Já fica o meu convite, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber os vídeos em primeira mão. É isso aí, vamos aos estudos. Agora aqui, pessoal, já na nossa tela, o artigo 2º, ele já traz esse título aqui, Lei Supressiva de Incriminação. Aqui já vem o primeiro elogio da doutrina, em que o artigo 2º do CPM, ele é mais específico e com a nomenclatura mais adequada do que o artigo 2º do Código Penal. Lá só fala lei penal no tempo, aqui fala lei supressiva de incriminação. Vamos ler comigo na tela aqui, que o artigo 2º já fala assim, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória recorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Parágrafo 1º. Retroatividade de lei mais benigna. A lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo uma sentença condenatória irrecorrível, ou seja, quando já houver o trânsito em julgado da condenação. Parágrafo 2º. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então, vamos prestar atenção aqui nos comentários para a gente entender o que está acontecendo. A gente está falando de abolitio criminis, abolição do crime, ou seja, se você tinha uma lei que considerava determinado fato como criminoso, e aí vem uma lei depois que esse fato foi praticado e não mais considera esse fato como criminoso, essa lei ela retroage, ou seja, ela volta para beneficiar aquele acusado, aquele réu. Esse é um instituto que gera a extinção da punibilidade. Extingue a punibilidade do agente. Os efeitos penais cessam. Agora, presta atenção. Cessam todos os efeitos da condenação? Não. Os efeitos civis permanecem. A condenação gera um efeito penal e a condenação gera efeitos extrapenais. O efeito civil é um efeito extrapenal. O que é o efeito civil? É a reparação do dano, daquele prejuízo causado à vítima. Então, se essa lei nova não mais considera o fato anterior criminoso, não é considerado crime, porém, os efeitos civis reparatórios, eles permanecem. Tudo bem, pessoal? E qual que é a ideia aqui de que o parágrafo 2º nos traz? Ó? Não é possível que haja uma terceira lei criada pelo juiz. Vamos voltar aqui para vocês entenderem, lendo de novo comigo. Ó. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Ou seja, se você tem uma lei nova, e essa lei ela é ou não mais favorável para o agente, essa lei nova, ela ou é aplicada integralmente, separadamente, ou você continua aplicando a lei antiga. Tiago, me dá um exemplo. Vamos lá. Nós estamos falando quando eu cito no exemplo do caput, que a lei nova deixa de considerar aquele fato como criminoso, extinção da punibilidade, cessam os efeitos penais. Ainda que já tenha havido o trânsito em julgado da condenação, ou seja, não cabem mais recursos, o indivíduo foi condenado, está cumprindo a sua pena, veio uma lei nova que não considera mais aquele fato criminoso, esse indivíduo vai ser beneficiado. Retroatividade da lei penal. A lei penal retroage, beleza? Agora, no parágrafo 2º do artigo 2º, o que está falando é o seguinte, você tem uma lei nova, que ela é um pouco mais benéfica do que a lei anterior. Agora, ela não gera totalmente a extinção da punibilidade. Ela traz alguma coisa, algum elemento, alguma circunstância mais favorável para aquele acusado, para aquele agente. Um exemplo, na primeira lei que considerava o fato criminoso, você tinha um patamar de pena e você tinha uma pena de multa acumulada junto com a pena privativa de liberdade. Na segunda lei, você não tem mais a pena de multa, mas vamos supor que a pena máxima ela foi ampliada.
Ou seja, na primeira lei você tem uma pena para o crime da lei A, você tem uma pena de 2 a 4 anos e multa. Quando vem a lei nova, tratando sobre o mesmo fato aqui, vamos colocar aqui como lei B, ela vem e coloca a pena de 2 a 5 anos, só que ela não traz previsão de pena de multa. Então percebe que o patamar máximo de pena ele foi ampliado. E aí, qual lei vai ser utilizada no caso concreto? Essa lei, ao ser utilizada no caso concreto, ela vai ter que ser utilizada de maneira separada. Ou eu uso a lei A, ou eu uso a lei B. Quem faz essa decisão, quem decide qual lei vai ser aplicada? O juiz ou o réu, o acusado? Prevalece que é o juiz. Por quê? O juiz é quem é investido pelo Estado de poder de aplicação de pena. Então, é o Estado, o juiz, quem vai fazer essa decisão, e não o réu, o acusado, que vai escolher qual lei ele quer que seja submetido. Mas tem posições na doutrina que sugestionam de que o acusado poderia escolher qual é a lei que vai lhe ser aplicada. Mas qual que é a ideia de não ser criada uma terceira lei? Presta atenção, eu não posso pegar o que é mais interessante para o réu da lei A e o que é mais interessante da lei B e mesclar essas leis. Não. Ou você vai aplicar a lei A, ou você vai aplicar a lei B. Tudo bem? Isso é o que vem expresso no Código Penal Militar e a gente não tem essa previsão expressa no Código Penal Comum, aí mais um pontinho aí para o nosso CPM. Então, a jurisprudência já caminha nesse sentido, tem até uma súmula relativa à lei de drogas do STJ que fala também nesse sentido, assim, ou você aplica a lei 1 ou você aplica a lei 2. Você não pode mesclar o que tem de bom em um, o que tem de bom em outro e criar uma terceira lei. Por quê? Porque quem cria a lei, e a gente já viu isso em princípio da legalidade no artigo 1º, é o poder legislativo, é o órgão estatal, é o poder estatal, é o órgão estatal investido da elaboração das leis penais. E o Estado juiz, ele não serve, não tem essa função de criar leis penais. Tudo bem, a função é aplicar a lei no caso concreto. Partindo aqui para o nosso próximo comentário, ainda continuando, a gente está falando aqui de crimes permanentes e continuados. Olha que caso interessante. Crime permanente, crime continuado, eu já vou contextualizar para vocês aqui, mas a ideia é a seguinte, nós estamos falando de uma lei nova que vai retroagir para beneficiar o réu em relação a um fato que ele fez no passado, e esse fato que ele fez no passado era atingido por uma lei mais grave. Agora pensa comigo aqui, se a gente tem um crime permanente ou um crime continuado, e nesse interregno, nesse período, surge uma lei nova, que ela é benéfica para o acusado, ou ela é maléfica para o acusado, qual lei será aplicada? O que é crime permanente, pessoal? Crime permanente é aquele em que a consumação, ela se prolonga, ela se protrai no tempo. O exemplo clássico aqui é o crime de sequestro, artigo 225 do Código Penal Militar, sequestro e cárcere privado. É um crime permanente, ou seja, enquanto a liberdade da vítima está sendo cerceada, está sendo consumado o crime de sequestro. A consumação ela se protrai no tempo. O agente criminoso ele tem o poder de fazer cessar ou de continuar praticando o crime. Isso é um crime permanente. E o crime continuado está no artigo 80 do Código Penal Militar. Crime continuado, pessoal, é aquele crime. São vários crimes, são várias condutas que são praticadas e essas condutas elas têm uma identidade, ou seja, a mesma forma de execução, mesmo local, no intervalo de tempo determinado. Então, por uma ficção jurídica, para você não considerar que cada crime daquele é um crime individual, e aí ele vai responder por cada crime de maneira individual, a lei ela traz para a gente como a prática de todos esses crimes como sendo um crime só. Claro que tem um acréscimo de pena nesses casos, mas é tudo considerado um crime só. O exemplo aqui que a gente traz é esse, é um furto por dia durante 4 dias. Ou seja, se um militar, todo dia que ele está de serviço dia sim, dia não, todo dia que ele está de serviço, ele vai e ele furta o objeto da mesma forma,
Então, ele, durante uma ocorrência, atendimento de uma ocorrência, ele se aproveita da situação em que a vítima está e ele subtrai alguma coisa na ocorrência, por exemplo, ou ele subtrai alguma coisa de alguém em determinadas circunstâncias estando de serviço, se ele faz isso sempre da mesma forma, no intervalo de tempo que a jurisprudência traz, que é de aproximadamente 30 dias, e na mesma região, ali no mesmo local, isso é considerado um crime permanente, é considerado um crime de furto único. Agora vamos lá. Vamos pegar o exemplo do crime, crime permanente não, crime continuado. Vamos pegar o exemplo do sequestro. Se a pessoa, se o agente pratica o crime de sequestro no dia 10 e a pena é de 4 a 10 anos, no dia 15 a vítima continua sequestrada e a pena não é mais de 4 a 10 anos, a pena passa para 6 a 20 anos, ou seja, a pena foi agravada. E só uma semana depois da nova lei vigendo, que o autor, que o criminoso, acaba liberando a vítima. Então presta atenção. Se houver crime permanente ou crime continuado, pouco importa se existir uma lei benéfica ou não. Benéfica ou não. Por quê? Porque a consumação continua sendo praticada durante o tempo, ela se protrai no tempo. Então presta atenção na súmula 711 do Supremo aqui. A lei penal mais grave, ela se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Então, se a lei penal mais grave, ela entra em vigor e está sendo praticado um crime continuado ou um crime permanente, se a vigência dessa nova lei mais grave ela é antes de que o agente pare a sua conduta de crime permanente ou a sua conduta de crime continuado, vai ser aplicado para todo período a lei nova mais grave. A lei nova mais grave. Tudo bem? Porque qual que é a essência dessa súmula? É porque o agente ele tinha a possibilidade de cessar a consumação a qualquer tempo, e ele escolhe não cessar. Então, vindo uma lei grave, entrando em vigência enquanto a ocorrência da permanência ou dos crimes continuados, esse agente responde por esse crime com base na lei nova mais grave. Tudo bem, pessoal? Dentro desses comentários aqui do artigo 2º, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa, bastante informação, muitos elementos, e ao mesmo tempo a gente conseguir entender um pouquinho do que é a extinção da punibilidade, de quando uma lei nova retroage, se tem uma lei que parece que é benéfica, mas a outra também tem alguns aspectos que são benéficos, como é que você vai aplicar, qual lei você vai aplicar no caso concreto, e sabendo, e a gente lembrando sempre que aqui, cessam os efeitos penais, os efeitos civis, eles permanecem. Espero que tenha ficado um pouco mais claro esse artigo 2º para vocês. Deixe nos comentários aqui as suas observações, o que a gente pode acrescer, o que a gente pode falar melhor, o que a gente pode abordar um pouquinho mais dentro desse aspecto, para que você compreenda melhor a matéria, consiga ter um entendimento melhor dessa disciplina, e aí, se você estudar para a prova de concurso, que essa matéria seja uma matéria que vai te alavancar e não uma matéria que vai puxar a sua nota para baixo. Tudo bem? Até uma próxima. Bora estudar, galera!